Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da quarta semana do tempo pascal. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária. Hoje, 23 de abril, quero acolher você também que pela primeira vez me encontra nesse canal do YouTube. Seja bem-vindo aqui entre nós. Eu não sei se alguém recomendou a você esse canal, esse vídeo, ou se o YouTube nos recomendou, e ele faz isso por causa do joinha, do like e do comentário. Então, um vídeo ele precisa de duas coisas. Para o próprio YouTube mostrar ele para mais pessoas. Visualização, mas não só, ele precisa do like, tá bom? E do comentário. Isso faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante, interessante e mostra para mais pessoas. E isso é uma bênção, porque daí você encontra também a palavra de Deus. Então vamos lá, minha gente. Já aperta aí esse like, não custa nada, é 1 segundo você faz isso, tá bom? Deixa algum comentário, nem que seja um amém, assim a gente evangeliza juntos, leva a palavra de Deus adiante, tá certo? Queridos, vamos ao evangelho então dessa terça-feira da quarta semana do tempo da Páscoa, evangelho que se encontra em São João, capítulo 10, versículos 22 a 30, diz assim: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo, era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui no capítulo 10 de São João, o capítulo do Bom Pastor, que é uma prefiguração de um dos 7 sacramentos da igreja, que é o sacramento da ordem, o sacramento dos sacerdotes. Jesus, o bom pastor, que pastoreia pela voz, que pastoreia as ovelhas, aqueles que reconhecem no dizer de Jesus a vida, a felicidade e o caminho do céu e querem então entrar no céu com Jesus e através de Jesus, porque também nem tem como fazer isso fora de Jesus. E aí esse evangelho, esse discurso de Jesus do bom pastor vai ter um ponto alto. Eu e o Pai somos um. Portanto, a palavra de Cristo é palavra do céu, é palavra para nós de vida eterna. Nós estamos aqui dentro do templo, diz que é festa da dedicação do templo, é inverno, Jesus está por ali, e ele começa então a fazer esse discurso do bom pastor, no capítulo 10, porque no capítulo 9, dentro do templo, ele cura um cego de nascença. E a cura desse cego revela as cegueiras que rodeiam Jesus. Os fariseus, os judeus do templo, que fisicamente enxergam, mas na fé são cegos. O ceguinho, que era cego fisicamente, mas ao receber a cura, recebe também essa visão espiritual de reconhecer Jesus. E aí Jesus diz o quê? Eu sou o bom pastor. Sabe esse ceguinho que agora está grudado em mim, não me deixa, anda atrás de mim, me ama? Nossa, onde eu vou ele está? Estou sendo o bom pastor dele, eu estou conduzindo-o. E ele agora é conduzido pela minha voz, ele não consegue mais ficar sem me escutar. Mas por que esse ceguinho me escuta com tanta paixão? Porque entende que é palavra de vida eterna. Por outro lado, mesmo dentro do templo, nós vemos aqui esses homens que são duros de coração e que vão até Jesus e num primeiro momento fazem uma pergunta assim, que no primeiro momento nos parece muito sincera, muito dócil, quando na verdade não é. Eles vão perguntar para Jesus, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Na verdade isso aqui é uma cilada. Por quê? Porque acima deles estava o poder romano e o poder romano não gostava de nenhum tipo de messianismo, né? E o poder romano sabia que os judeus esperavam um Messias e estavam prontos para destruir esse Messias porque entendiam que esse Messias entendiam como os judeus equivocadamente entendiam. Seria um Messias político, um Messias revolucionário, enfim, de guerra e tudo mais. E então, os romanos não vão aceitar isso. Se Jesus diz sim, eu sou o Messias, eles já vão fofocar para os romanos matarem Jesus, para que os romanos continuem sobre eles, mas pelo menos eles continuassem sobre o povo, né? Então isso aqui é uma armadilha, isso aqui é uma cilada, porque também eles esperavam, e talvez esperem até hoje, um Messias de modo equivocado, e foi por isso que eles
também não acreditaram em Jesus, porque Jesus é um Messias diferente, ele é um Messias que é bom pastor. Mas não é só pastor, ao mesmo tempo ele é cordeiro de Deus, ele é pastor e ovelha ao mesmo tempo, ele é um pastor que dá a vida pela própria ovelha, né? E aí Jesus vai responder: eu já disse, eu já respondi isso aí, vocês já sabem o que vocês estão perguntando, não vem colocar casca de banana para eu derrapar não. Mas vós não acreditais. As obras, olha só que lindo isso aqui, eu vou grifar com o meu verde palmeiras. As obras que eu faço em nome do Pai dão testemunho de mim. Jesus podia dizer isso de si, né? Eu sou o que eu digo, mas o que eu digo eu faço, o que eu faço eu digo. As obras, olhem a minha vida e você vê. Se eu estou errado, se eu estou certo, se eu sou ou não sou. As obras que eu faço, a vida que eu levo, né? Dão testemunho de mim, mas vocês não acreditam porque no fundo vocês não são das minhas ovelhas. Veja, meus irmãos, a fé, em última instância, né? Ou, enfim, a fé não é só uma questão intelectual, cerebral ou emotiva em nós. A fé é algo muito prático, ela é um ato da nossa liberdade mesmo, né? Que é escolher Jesus como fundamento da vida, sabe? Como critério da vida. Então, o ser humano, ele sempre vive de fé. Ele põe a fé dele em algo, numa palavra, numa frase, em uma concepção. Tem gente que a vida dele é baseada na fé, na lógica, no dizer do dinheiro. O dinheiro tem suas lógicas, o dinheiro tem seus mandamentos próprios, o dinheiro quer ser mais dinheiro, né? Tem gente que o Deus dele talvez seja o prazer, o ego, a autoimagem, estar sempre por cima, sempre ter razão. Sempre todos a meu serviço, eu nunca dando nada de mim a ninguém. Enfim, Jesus está dizendo, vocês não me entendem, vocês não são das minhas ovelhas porque vocês não me entendem, né? O que eu falo para vocês não faz sentido. Porque Jesus veio ser pastor, veio ser ovelha, veio ser luz, veio ser Eucaristia, veio lavar os pés. E aqui está, meus irmãos, a profunda libertação que pode acontecer dentro de mim, de você, na humanidade, numa família, numa comunidade, numa igreja, numa paróquia. Crer em Jesus. Mas o que significa crer em Jesus? Significa crer que é assim que se vive, que é assim que vale a pena e que é assim que se vai a Deus, que é assim que se salva. Isso é profundamente libertador, ouvir a voz do Evangelho. Mas enquanto essa voz não faz sentido, enquanto a gente até gosta de ouvir Jesus, a gente até gosta de ouvir padre, a gente até gosta de vídeos sobre religião, né? Talvez você é uma pessoa que está aqui me ouvindo agora e você é uma pessoa muito religiosa, você tem até um gosto estético e ético por religião, por vídeos. Não dessa eu puxar o teu histórico aí do YouTube, é padre de cima e embaixo... São vídeos de polêmicas sobre questões da igreja, da liturgia, do fim do mundo, comunidade, né? Mas talvez lá dentro do coração, Jesus ainda não chegou. Como na vida daqueles homens que estavam no templo. Onde é que está acontecendo esse inferninho na cabeça de Jesus? Não é no boteco da esquina, não, é dentro do templo. Homens profundamente religiosos, mas Jesus e o Evangelho, nas suas consequências mais profundas não fazem sentido para eles, né? Jesus fala, vocês não acreditam, vocês não são do número dos meus, porque o coração de vocês está louco, mas as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Seguir Jesus no caminho do serviço, da bondade, da generosidade, seguir Jesus no caminho das bem-aventuranças. Leia lá depois, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os... Aquilo ali é Jesus, nos puxando, nos levando. Aquilo ali é uma estrada a ser andada. Pega lá Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Irmãos, as obras da carne, mas os frutos do Espírito é isso aqui, ó. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. É aqui que nós vamos encontrando vida eterna, né? E Deus nos livre, nos guarde dessas palavras não fazerem sentido para nós. Mas, muitas vezes, essas palavras estão deixando de fazer sentido. Estão deixando de atrair. Quem sabe hoje não seja o dia de você fazer um bom exame de consciência. O que está acontecendo com você? Por que você está desacreditando dessa palavra? Por que você não consegue mais andar nesse caminho? Se você participar da missa hoje ou escutar o evangelho, a liturgia mesmo de uma missa de hoje, a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 19 ao 26,
vai falar, né, que a palavra de Deus vai chegar em muitos lugares, e aí vai dizer assim, que em Antioquia começou uma comunidade, uma paróquia ali, né, um grupo de pessoas que começaram a crer. Então mandaram Barnabé de Jerusalém lá para testificar em nome de Pedro, Tiago, João dos Apóstolos, né? E aí diz assim, Barnabé chegou e ficou muito feliz de ver a fé daquelas pessoas, e diz assim, e os exortou para que todos, permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Hoje é um dia de fazer um exame de consciência. Por que que eu estou deixando de ser ovelha de Jesus? Por que que essas palavras não me atraem mais? Olha lá, fiel e firme de coração. É a minha vida de oração que não está boa? É a minha confissão que já tem muito tempo que eu não faço? Fico deixando para depois? Não estou levando a sério a missa? A meditação da palavra? Deus nos livre e nos guarde de Jesus nos olhar e falar, você não é dos meus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.